Batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão? Nessa exposição de hoje, vamos aprofundar abordando um tópico complexo, mas vital: o Espírito Santo, com foco particular no batismo, dons espirituais e a unidade da Igreja. Como cristãos reformados, estamos comprometidos com a Escritura como nossa autoridade final. Então vamos examinar o que a Bíblia realmente ensina sobre esses assuntos. Há muita confusão em torno desses tópicos, mesmo dentro da Igreja, e meu objetivo é esclarecer essas questões a partir de uma perspectiva reformada fundamentada na doutrina cristã histórica. Primeiro, vamos falar sobre o verdadeiro significado do batismo com o Espírito Santo. O termo batismo com o Espírito Santo é frequentemente interpretado, especialmente dentro das tradições pentecostal e carismática, como uma experiência distinta subsequente à conversão. Pensa que isso é marcado por sinais exteriores, como falar em línguas. No entanto, um exame rigoroso das Escrituras revela uma compreensão diferente. É essencial entender o significado bíblico desse batismo. As passagens como Atos, capítulo 1, versículo 5, e Mateus 3, versículo 11, mencionam esse batismo em antecipação à nova aliança. Só que o apóstolo Paulo fornece clareza sobre a essência desse batismo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, dizendo o seguinte: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um Espírito. Bem, levando as implicações aqui, esse batismo não é uma experiência secundária reservada para alguns escolhidos. Em vez disso, na verdade ele é um ato unificador que ocorre na conversão, incorporando cada cristão no corpo de Cristo, a Igreja. Marca a nossa entrada na família de Deus, não uma atualização opcional mais tarde. A fonte afirma que este é um evento inicial e universal para cada cristão. Alguns apelam para os eventos de Pentecostes em Atos 2 como uma experiência normativa para todos os cristãos. Só que, na verdade, é crucial lembrar o contexto histórico único. O Pentecostes marcou o início da dispensação do Espírito Santo, cumprindo lá a profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 29. Serviu para autenticar a mensagem apostólica e foi um evento único e irrepetível. Não é um modelo para experiências espirituais individuais. O derramamento do Espírito em Atos capítulo 2 foi um evento histórico único que não deve ser considerado normativo, ou seja, isso vai ocorrer para todos os cristãos de todos os tempos. Além disso, Romanos capítulo 8, versículo 9 declara o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse versículo sublinha que a habitação do Espírito é um pré-requisito para pertencer a Cristo, não uma experiência subsequente. Se alguém não tem o Espírito, não pertence a Cristo. Lá em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, vai acrescentar dizendo o seguinte: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para redenção e possessão de Deus, para louvor de sua glória. Este selo com o Espírito é uma promessa e uma garantia, ocorrendo no momento da crença, significando o nosso lugar seguro em Cristo. Bem, sobre os dons espirituais, referente ao propósito e uso adequado deles.
Vamos voltar essa nossa atenção para os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, estabelece as bases para a compreensão desses dons. Esses dons, incluindo sabedoria, conhecimento, fé, cura, profecia, discernimento, línguas e interpretação, são capacidades concedidas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Esses dons são detalhados em 1 Coríntios 12. Examinando 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10, bem de perto, lemos o seguinte: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. É importante reconhecer que o Espírito distribui esses dons como quer, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Eles não são ganhos, manipulados ou um sinal garantido de maturidade espiritual. Somos administradores desses dons. Dons para o bem comum, não para a glorificação pessoal. Como 1 Pedro 4,10 afirma o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse versículo também é referenciado. Esses dons são destinados ao serviço para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, como em Efésios, capítulo 4, versículo 12. Os dons devem ser administrados aos outros. Aqui devemos proceder com cautela referente à primazia do amor e às armadilhas da divisão, a busca por dons espirituais. Desprovida de amor é um caminho perigoso. Paulo enfatiza esse ponto em 1 Coríntios capítulo 13. Sem amor, mesmo as exibições espirituais mais impressionantes são vazias e sem valor. O amor é fundamento e indispensável. Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor é superior aos dons e sem o amor, qualquer manifestação espiritual é vazia. Lamentavelmente, certos movimentos modernos distorcem o conceito de batismo no Espírito, insistindo que falar em línguas ou outras manifestações espetaculares são a evidência definitiva. Isso cria uma divisão perigosa dentro do corpo de Cristo, estabelecendo uma falsa dicotomia entre crentes, cheio do Espírito, entre aspas, e comuns. A fonte adverte que essa visão cria divisão no corpo de Cristo. Paulo aborda essa questão em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, enfatizando que não deve haver divisão dentro do corpo, mas sim, todas as partes devem ter igual preocupação umas com as outras. Esse ensinamento errôneo pode levar a graves consequências. Ele pode minar a suficiência de Cristo, de acordo com Colossenses capítulo 2, versículo 10. Ele cultiva a divisão dentro da igreja, lá em 1 Coríntios 12, 25, e desvia o foco da verdade objetiva da Escritura para experiências apenas subjetivas, segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 17 e 16. A fonte afirma que o falso ensinamento substitui a suficiência de Cristo e afasta o foco das Escrituras. Bem, o verdadeiro batismo do Espírito Santo é a nossa união com Cristo na conversão. Os dons espirituais são genuínos, essenciais e distribuídos pelo Espírito para a edificação da igreja. No entanto, o amor deve ser o princípio orientador. Rejeitemos os ensinamentos que promovem a divisão e deturpam a obra do Espírito Santo, buscando sempre a verdade revelada na Palavra de Deus. Confio que essa exposição tenha sido esclarecedora,
Que Deus conceda graça e paz sobre vós enquanto procurais compreender e viver estas verdades. Se essa exposição te edificou, curta, comente e compartilhe.